Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhado de Gustavo Mota. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Tandara. Boa noite, ouvinte. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista sobre um projeto de futebol para uma comunidade que acontece na UFG. Vamos saber também como ficaram os resultados da 17ª rodada do Brasileirão da Série B. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E na noite de ontem, o Vila Nova perdeu sua invencibilidade depois de 8 jogos. Em duelo contra o Figueirense, o Tigre tomou 2 gols em menos de 30 minutos de partida. No Orlando Scarpelli, o time catarinense abriu o placar logo aos 5 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio, Kleberson subiu mais alto e testou para o fundo das redes de Matheus Pazinato. O segundo tento saiu aos 29. Em contra-ataque, Maicon Leite avançou pela ponta direita e cruzou na medida para Patrick, que se antecipou ao zagueiro Naylor e ampliou a vantagem do Figueira. O Vila teve ampla posse de bola, mas não foi capaz de furar a defesa adversária. No segundo tempo, o cenário continuou o mesmo, com total pressão colorada, mas sem chances claras de gol. E na última vez que conseguiu espaço, o time goiano marcou com o Maguinho aos 26 da etapa final. No fim, até houve uma blitz colorada, mas o alvinegro conseguiu manter a vantagem. Placar final 2-1 para os catarinenses. E as falhas defensivas do primeiro tempo custaram caro, viu? Com a derrota, o Tigrão ficou estacionado nos 27 pontos e caiu para a 5ª posição na tabela, fora da zona de classificação para a Série A do ano que vem. Na saída de campo, o lateral esquerdo, Helder, lamentou a desatenção colorada nos minutos iniciais de partida. O jogador admitiu que a equipe entrou desligada e acabou sofrendo as consequências. Quem também admitiu as falhas defensivas foi o técnico Emerson Maria. Foram 2 gols de cabeça. Entretanto, o comandante evitou atribuir a culpa a um único jogador, sobretudo Naylor, substituto do suspenso Wesley Matos e o mais criticado pela má atuação no duelo de ontem. Segundo o treinador colorado, o Vila teve uma boa postura no restante da partida e poderia até ter chegado ao empate. Emerson ainda pediu que o time assimile rapidamente a derrota e tente reagir já no sábado contra o Criciúma. E chegou ao fim a segunda passagem de Joãozinho pelo Vila Nova. O atacante foi dispensado pela diretoria colorada. O jogador de 28 anos se despede do clube sem marcar nenhum gol em apenas 5 partidas. Contratado pela Série B do Brasileirão, Joãozinho atuou pelo CRB, Goiás, Ponte Preta, Oeste e Atlético. O clássico diante do Dragão foi seu último jogo, no dia 16 de junho. Ele foi titular em somente uma das partidas e depois acabou sofrendo uma lesão. Com a saída de Joãozinho, a diretoria do Tigrão prometeu ir atrás de reforços para o ataque colorado. O setor ofensivo é a principal carência do time, que marcou apenas 16 gols na Série B e figura entre os piores ataques da competição. E dentre os atacantes, Matheus Anderson, com 2 gols, é o que mais balançou as redes na Série B, enquanto o meio-campista Lamineiro, com 4 tentos, é o artilheiro do Vila Nova no torneio nacional. E na tarde de hoje, o Atlético apresentou uma nova peça para o seu sistema defensivo. Quer dizer, nem tão nova assim, né, Gustavo? Pois é, Tandara, tem zagueirão de volta ao CT do Dragão, após rápida passagem pela Europa. Confira mais detalhes no boletim de Matheus Alves.
Muito boa noite, você ouvinte ligado aqui no Estação Esportiva. Eu sou o Matheus Alves, aqui no CCT do Dragão, no setor Urias Magalhães, mais uma vez para trazer todas as informações do Atlético. O Dragão que na tarde de hoje reapresentou o zagueiro Gilvan, que passou por aqui durante a Série A do ano passado, fez 24 jogos na competição e 2 gols nesse período. O zagueiro Gilvan chega ao time até para brigar pela titularidade. Hoje a zaga titular composta pelo Oliveira e também pelo Lucas Rocha, 2 jogadores aí com pouca idade, enquanto o Gilvan tem 28 anos e chega também para dar mais experiência a esse time do Atlético. Gilvan, que já foi treinado por Cláudio Tencati por 3 anos lá na equipe do Londrina, falou um pouco sobre como é a relação dele com o treinador e as características do trabalho de Tencati. Em questão do Tencati, já trabalhei com ele lá no Londrina em 2014. Agora estou tendo a oportunidade de novo de trabalhar com ele. É um cara correto, né? Um cara justo, gosta de cobrar, isso é normal do treinador. Tem razão, tem que cobrar nos treinamentos, né? Para quando chegar no jogo já saber o que fazer. Gosto muito de trabalhar com ele, é um cara, um excelente profissional e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho aqui no Atlético. Além disso, o Gilvan também falou sobre as suas condições físicas, né? Já que ele defendeu o Cluj da Romênia durante esse período, desde que se ausentou do Atlético no início dessa temporada para defender o Cluj da Romênia. Foi até campeão romeno, mas não teve sequer uma partida oficial, apenas cerca de 10 amistosos. Por conta disso, ele ainda segue a preparação firme para ter uma sequência, ter condições de jogar 90 minutos de jogo ainda. Pode ser que ele esteja em campo no próximo sábado, quando o Atlético enfrenta o São Bento, lá em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, às 4h30 da tarde. Outro assunto também tratado por Gilvan foi a sua identificação com o clube e a vontade de fazer história e permanecer aqui por várias temporadas. Eu não pensei 2 vezes, tive outras propostas também, até time da Série A, mas eu falei pro meu agente que queria voltar para o Atlético, queria voltar para casa, né? Então aí a gente conversou bem certinho e a melhor maneira era eu vir pro Atlético, né? Um clube que eu me sinto em casa, tenho um grande carinho, né? Pela torcida, pelo clube, e espero ser muito feliz aqui por muito tempo. Este Gilvan, zagueiro de 28 anos, com passagens em equipes como Londrina, de onde veio o Cláudio Tencati, atual treinador do Dragão, também passou por equipes como Ponte Preta, Paysandu, grandes equipes do futebol brasileiro, pronto para voltar a defender as cores do Dragão. Aqui é Matheus Alves para a Estação Esportiva. E agora vamos falar sobre o Goiás. Quando as expectativas são muito altas, o tombo é perigoso. Esse pode ser o resumo da noite de ontem da equipe esmeraldina. Pois é, Tandara, ingressos esgotados, mais de 11 mil torcedores presentes, o estádio olímpico como amuleto, 7 rodadas sem perder, enquanto o adversário, o Curitiba, não tinha vencido nenhuma fora de casa na Série B. Se o clube goiano tivesse vencido, né, poderia chegar aí ao G4 da competição. Mas esse roteiro não foi seguido pelo Coxa, que veio a Goiânia para acabar com a má fase que rondava o time. O clube do Paraná já estava há 7 rodadas sem vencer e precisava da vitória para não se complicar na tabela. No primeiro tempo, o jogo estava de igual para igual. Isso mesmo, Tandara. E os primeiros 45 minutos terminaram sem nenhum gol. E ali já começava a surgir o jogador que seria o nome do jogo, o goleiro Wilson, que fechou o gol do Curitiba. Na volta da etapa complementar, a partida acabou ficando aí mais morna e as equipes diminuíram um pouco o ritmo. Chegando aos 30 minutos, o Goiás tentou colocar pressão em cima dos adversários, mas o aperto não funcionou. Aos 28, Natan conseguiu furar a defesa esmeraldina e marcar o gol da partida. Ouça na voz de Matheus Alves, que narrava pela equipe Doutores da Bola. Curitiba encaixou! Gol! É do Curitiba! Natan, camisa número 47. A gente comentava aqui sobre a lei do ex, que poderia ser do Jean Carlos, e o Natan fez o gol da equipe do Curitiba, chegada pela ponta direita ali com o Guilherme Parede, só tocou para trás e o Natan empurrou para o fundo das redes esmeraldinas.
e depois de ficar atrás no placar, o Esmeraldino partiu para cima do adversário. E no último lance do jogo, o William Matheus colocou a mão na bola dentro da área e o juiz marcou pênalti, mas o Goiás tinha uma pedra no caminho, ou melhor, no gol, viu? O Wilson é o nome dele. Giovani bateu o pênalti, o goleiro defendeu e consolidou a primeira vitória do Curitiba fora de casa nessa Série B. Na saída de campo, Natan, o autor do gol do Coxa, conversou com o repórter Augusto César. Vamos ouvir. Natan, parabéns pelo seu gol, lance de muito oportunismo. Como você considera essa vitória, a importância dessa vitória para o Curitiba no decorrer do campeonato, pois é a primeira vez que a equipe vence fora de casa. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Tudo graças a Deus. Tudo vem sendo muito, abençoando muito nessa vida. Hoje tive a oportunidade de entrar e fazer o gol e ajudar a minha equipe. E a vitória, sem dúvida, é uma vitória muito bem conquistada. A gente sempre está trabalhando para dar o nosso máximo sempre. Algumas vezes não vem a vitória, mas hoje a equipe está de parabéns. A gente lutou muito até o final. Essa é a minha vitória. E com essa vitória, o Goiás caiu uma posição na tabela e agora ocupa a 9ª colocação com 24 pontos. O próximo adversário do Verdão vai ser o Oeste. A partida vai acontecer no sábado, no Estádio Olímpico, às 4h30 da tarde. Brasileirão. A 17ª rodada do Brasileirão Série B movimentou a noite de terça-feira. Ontem, 9 jogos aconteceram em uma das rodadas mais importantes da competição. Exatamente, Tandara. A 17ª rodada teve vários jogos diretos que mudaram a situação de muitos times da tabela. A começar, então, pelos goianos. Às 7h15 da noite, Goiás e Vila Nova entraram em campo simultaneamente. O Vila Nova foi até Orlando Scarpelli para enfrentar o Figueirense. E como já falamos no bloco do futebol goiano, o Vila perdeu de 2-1. Por causa da derrota e de uma combinação de resultados de outros jogos, o Colorado Goiano saiu do G4. O Goiás também não teve uma noite nada agradável. E o Esmeraldino recebeu o Curitiba no Estádio Olímpico e o Coxa venceu por 1-0. Resultado que acabou com a boa sequência do Goiás. Também às 7h15 estavam acontecendo mais 2 jogos. E um duelo de desesperados. O Brasil de Pelotas recebeu o Boa Esporte lá no Bento Freitas. E no confronto de vice-lanterna contra lanterna, o Brasil levou a melhor e afundou ainda mais o Boa. O primeiro tempo terminou em 0-0 com o time de Minas segurando o adversário e tentando agir nos contra-ataques. E na volta da etapa complementar, o Brasil voltou com força. Logo aos 3 minutos, Pereira abriu o placar para os Chavantes. Aos 29, os donos da casa ampliaram com o Maicon Assis e venceram depois de um mês na seca, Tandara. Com essa vitória, o Brasil subiu para a 17ª posição, enquanto o Boa se afundou ainda mais na lanterninha. E outro jogo de 7h15 foi Londrina e Oeste. Os donos da casa não tomaram conhecimento dos visitantes ao vencer por 3-0. E logo no minuto inicial, Dagoberto converteu um pênalti e abriu o placar. E se o Oeste estava vendo o Londrina dominar o jogo, por que não dar uma ajudinha, né, Tandara? E ainda no primeiro tempo, Leandro Amaro marcou o contra e ampliou para o Tubarão. Pois é, Gustavo, e na etapa complementar, Dagoberto fez jus ao apelido, o Dagol. Fez um golaço, o seu segundo naquela noite e o terceiro do Londrina. Com o resultado, o time do Sul subiu uma posição na tabela e agora ocupa o 15º lugar. E às 8h30 da noite aconteceram mais 3 jogos. No Rei Pelé, a partida foi entre CRB e Criciúma. As duas equipes fizeram uma partida fraca tecnicamente e sem gols. Com o resultado, o dono da casa está ali encostadinho no Z4, enquanto o time de Santa Catarina já está lá dentro, em 18º lugar. No outro duelo, os dois clubes estão no meio da tabela. A Ponte Preta recebeu o Juventude no estádio Fonte Luminosa. E logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Juventude já abriu o placar e depois só segurou o jogo. A Juve começou a segunda partida seguida. Ao contrário, a Macaca perdeu 2 consecutivas e viu a chance de alcançar o G4 se distanciar. Os jogos de 8h30 foram bem econômicos no quesito gols. Na Curuzu, o confronto foi entre Paysandu e Guarani, jogo que interessava muito ao Goiás. Se o Bugre ganhasse, o time goiano perderia mais uma posição na tabela. Pois é, Tandara, mas o Papão deu uma forcinha e fez valer o fator casa. O primeiro tempo foi sem graça, com nenhuma das equipes conseguindo chegar com firmeza no gol adversário. Mas a situação mudou na segunda etapa.
Logo no início, Mike jogou para o fundo das redes do Guarani e garantiu a vitória para o Paysandu, que deu uma respirada e se afastou do Z4. Pois é, Tandara, e como nós já falamos, a noite de terça foi movimentada. Às 9h30 ainda tinham mais 2 jogos para finalizar a rodada. São Bento e Sampaio Correia fizeram uma partida direta contra o rebaixamento. O jogo foi no Walter Ribeiro e o time sorocabano venceu por 2-1 e deu uma respirada, pelo menos nessa rodada. Ricardo Bueno e Branquinho fizeram para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, na etapa complementar, já no finalzinho do jogo, Esquerdinha descantou para o Sampaio. Mas o resultado final foi esse mesmo, 2-1 para o São Bento. Com a derrota, o Sampaio caiu para a vice-lanterna do campeonato. Um dos jogos mais esperados da noite aconteceu lá no Castelão. O Fortaleza recebeu o Avaí. Os donos da casa queriam se firmar ainda mais na liderança, enquanto o Leão da Ilha queria chegar ao G4. E no primeiro tempo, o Fortaleza fez parecer que iria ter o domínio completo da partida. Logo aos 2 minutos já abriu o placar com pênalti cobrado por Dodô. Aos primeiros 45 minutos, eles acabaram terminando aí com 1-0. Mas na volta do intervalo, o cenário mudou. Apesar dos donos da casa terem as melhores chances, o Avaí quis fazer valer a fama de um visitante incômodo. No final do jogo, já aos 35 minutos, também de pênalti, Guga marcou para o Leão da Ilha e deixou tudo igual, final 1-1. A 17ª rodada encerrou da seguinte forma: o Fortaleza continua líder com 31 pontos, ali coladinho está o CSA com apenas 1 pontinho a menos. Figueirense está em terceiro com 28 e o Avaí é o quarto com 27. Na outra ponta da tabela, o Brasil de Pelotas é o 17º com 18 pontos. Com 1 a menos está o Criciúma. Já o Sampaio Correia é o vice-lanterna com 19 pontos, enquanto o Boa não está fazendo jus ao nome e segura a lanterninha com apenas 10 pontos. E a Vila Nova saiu do G4 e agora está em 5º lugar. O Atlético está em 6º com o mesmo número de pontos, 27. E o Goiás é o 9º com 24. E hoje, 4 partidas agitam a 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Invictos desde o retorno do campeonato após a Copa do Mundo, Fluminense e Palmeiras se enfrentam logo mais às 7h30 da noite no Maracanã. A partida marca o reencontro de Gustavo Scarpa com o ex-clube, em meio à confusão que se arrasta na justiça desde o fim do ano passado. O tricolor é 11º colocado com 18 pontos, enquanto o Verdão é o 6º com 23. Um pouco mais tarde, às 9 da noite, o Atlético Mineiro vai receber o Paraná no Independência. O Galo precisa de uma vitória para se reabilitar na competição. O time mineiro vem de 2 derrotas seguidas para Grêmio e Palmeiras, ambas fora de casa. E o Alvinegro é 5º na tabela com 23 tentos. Já o Paraná está na zona de rebaixamento com apenas 13. E a promessa é de casa cheia em Belo Horizonte. Mais de 14 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Corinthians e Cruzeiro duelam nesta noite pela 3ª vez no mês de julho. Depois de 2 amistosos durante a Copa do Mundo, as equipes agora se reencontram pela elite do futebol brasileiro. Enquanto a Raposa está embalada após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e depois de 2 vitórias de virada no Brasileirão, o Corinthians busca a reabilitação. No último sábado, o clube perdeu para o rival São Paulo, isso por 3-1 lá no Morumbi. Vale destacar que apenas 5 pontos separam as equipes na tabela. O Cruzeiro é o 4º colocado com 24 pontos, enquanto o Timão está na 8ª posição com 19. O embate começa às 9h45 da noite na Arena Corinthians. E para seguir no topo da tabela, o Flamengo vai à Vila Belmiro duelar com o Santos. O Peixe vai entrar em campo pressionado pelos últimos resultados da competição. Pois é, Gustavo, os empates contra Palmeiras e Chapecoense na última semana mantiveram o Santos a 1 ponto da zona da degola. Fato que culminou na demissão do técnico Jair Ventura. E sob o comando do interino Sérgio Chulapa, o Santos encara o Mengão às 9h45 da noite. O time carioca vem com moral depois de ter vencido o clássico contra o Botafogo, isso no último fim de semana. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h49. Eu não sou seu, eu não sou de ninguém. Você não é minha, eu não tenho ninguém. Jogando por esporte. Independente de futebol. E hoje, no nosso quadro Jogando por Esporte, quem tem o objetivo de trazer entrevistas e reportagens sobre o esporte amador.
Vamos trazer então a entrevista com o professor da Faculdade de Educação Física da UFG, Wilson Luiz Lino de Souza. Ele vai falar um pouco sobre o projeto de extensão Futebol para a Comunidade. A iniciativa tem a meta de proporcionar à comunidade acadêmica e do entorno o acesso à prática esportiva. E você acompanha agora a entrevista realizada pela repórter Tandara Reis. Boa noite, Wilson. Eu gostaria que você começasse se apresentando para o nosso ouvinte. Boa noite, Tandara. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Wilson Luiz Lino de Souza. Eu sou professor doutor em Educação Física. Trabalho na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. Você poderia explicar um pouco como funciona o projeto Futebol para a Comunidade? O projeto Futebol para a Comunidade, ele nasce de uma demanda social por espaços de lazer e práticas esportivas e pelo nosso interesse em difundir a prática do futebol para os goianienses, em especial aos membros da comunidade acadêmica e da comunidade do entorno. Esse projeto ele conta com apoio institucional e ele é oferecido às terças e quintas-feiras, das 19 às 20h30, para o público, como eu já disse, da comunidade acadêmica e do entorno. É necessário que se tenha mais de 18 anos e é oferecido para homens e mulheres que tenham interesse na prática do futebol. Como tem sido a adesão do público? No ano passado, em 2017, a adesão foi um pouco maior. Em 2016, a gente ainda não teve uma adesão muito grande. Nós contamos apenas com 9 participantes, sendo 2 mulheres. Seria muito importante que a comunidade aderisse ao projeto, pois nos dias de hoje, passos para a prática esportiva com um custo reduzido, ele é muito difícil. E é uma oportunidade interessante, uma vez que nosso campo ele é novo, tem iluminação, ou seja, é um acesso oportunizado pela Faculdade de Educação Física e Dança à população e que, infelizmente, não tem tido uma adesão tão grande. Esperamos, inclusive, que com essa divulgação que temos, contando com a participação de vocês, possa nos ajudar a difundir e ampliar o número de participantes em nosso projeto. E o que os interessados precisam fazer para se inscrever no projeto? Os interessados em participar do projeto Futebol para a Comunidade podem pegar informações no telefone 3521-1085 ou então pegar informações direto na página da universidade, procurando o link que liga ao projeto de extensão. A inscrição é no valor de R$ 80, que é pago uma única vez no início e pratica durante o semestre, na verdade o semestre acadêmico, né? Que ele se inicia em março e vai até a primeira semana de julho de 2018. E no segundo semestre nós retomaremos o projeto. Onde acontecem as atividades? É na faculdade mesmo? Sim, as atividades elas acontecem às terças e quintas-feiras, no horário das 19 horas até as 20h30, no campo de futebol que fica interno à pista de atletismo na Faculdade de Educação Física e Dança. É iluminado e, como é no período noturno, ao se aproximar da nossa unidade, as pessoas vão verificar lá as luzes, o campo de futebol. Venham, participa, será um prazer tê-los conosco. Qual a importância de um projeto como esse na vida das pessoas, já que ele visa promover a prática esportiva? A prática esportiva ela tem diversos benefícios. O principal deles, na nossa compreensão, é a apropriação da cultura corporal. Então, por meio da prática do futebol, as pessoas vão interagir com outras pessoas da comunidade, vão desenvolver atividade física e vão se relacionar e aprender elementos da própria cultura. Como sabemos, o futebol é muito importante, muito valorizado pela população brasileira. E nesse nosso projeto, o que ele se diferencia dos demais é que ele não visa o rendimento ou a competição. Ele visa criar um espaço no qual as pessoas possam aprender elementos táticos, elementos técnicos e, ao mesmo tempo, elementos culturais. Ao se apropriar da cultura corporal, as pessoas ganham em dignidade, ou seja, se desenvolve
do ponto de vista da sua totalidade. Do ponto de vista físico, sim, claro, e é importante, mas também da sociabilidade e da interação com o outro, que no nosso entendimento é muito importante nos nossos dias. Você tem alguma consideração final a fazer? Sim, eu gostaria novamente de convidá-los a participar do nosso projeto. É um projeto que ele está sendo valorizado pela comunidade interna, pelos professores, pelos monitores que lá trabalham e que estarão dispostos a propiciar momentos agradáveis de lazer por meio da prática do esporte chamado futebol. Participem desse projeto, a sua adesão é importante para a valorização do espaço e desse acesso que a comunidade, por vezes, desconhece, mas que para mantê-lo nós precisamos da adesão de todos. Obrigada pela entrevista. O Estação Esportiva agradece a sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Seleção Brasileira. E a Copa do Mundo acabou e o sonho do Hexa foi adiado. No entanto, depois de muitas reuniões na tarde de ontem, o técnico Tite disse sim à CBF e vai continuar no comando da seleção brasileira. Pois é, Gustavo, está quase tudo pronto para a Confederação Brasileira de Futebol anunciar oficialmente a renovação de contrato com o Tite até a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Há 2 anos no cargo, o técnico acumulou 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Os valores da negociação não foram revelados. Contratado em 2016, o treinador recebe R$600 mil por mês e a tendência é que o salário continue o mesmo. Vale ressaltar que mesmo antes do Mundial da Rússia, Tite já havia recebido a proposta de seguir à frente da equipe após a Copa. Apesar da excelente campanha do time pré-Copa, a seleção não convenceu no torneio. Na Rússia, o comandante viu sua equipe cair nas quartas de final. A seleção foi eliminada depois da derrota contra a Bélgica por 2-1. E vale destacar também que Tite não conseguiu enquadrar o atacante Neymar, uma das maiores decepções do Mundial. O jogador ficou com a imagem arranhada depois da competição. O novo ciclo do treinador já começa na próxima semana. Em agosto, Tite vai fazer sua primeira convocação após permanecer no cargo, quando vai chamar os jogadores para os 2 amistosos nos Estados Unidos. No dia 7 de setembro, a seleção vai enfrentar os donos da casa em Nova Jersey. No dia 11, o compromisso provavelmente vai ser contra El Salvador, em Washington. Antes da Copa do Mundo do Catar, Tite tem uma competição decisiva pela frente, a Copa América do ano que vem. O Brasil vai sediar o torneio continental. Os jogos vão acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. E a conquista da Copa América é a prioridade inicial do novo trabalho. A seleção canarinha não é campeã desde 2007. Nas últimas 3 edições da competição, não conseguiu chegar sequer à semifinal. E um novo fracasso do time pode aumentar ainda mais a pressão sobre o técnico. Vão acontecer 8 amistosos antes da Copa América e logo após o torneio continental em 2019, a seleção vai começar a disputar as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos e chega ao fim o Estação Esportiva desta quarta-feira, dia 25 de julho de 2018. A apresentação minha, Gustavo Mota e Tandara Reis. Produções e reportagens foram de Daniela Versiani e Matheus Alves. Edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Borati. E os trabalhos técnicos de hoje foram de Glenner Lobato e Thiago Damaso. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Gustavo. Boa noite, Tandara, boa noite para você, ouvinte. Estação Universitária Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. Você ouviu Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo no seu rádio. ZYH 754, 870 kHz, AM.
Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.